Fala galera, beleza? Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, é muito importante pra nós. No resumo de hoje, vamos falar sobre o jogador Cicinho, ídolo do São Paulo, que foi ao Podpah. No início da conversa, Cicinho explica como é que ele começou a jogar futebol logo aos seus 6 anos de idade e também fala da sua infância, que foi bem difícil. Mas como que foi pra você começar a se interessar por futebol? E porque eu vi você falando assim, quando a coisa começou a ficar séria, como é que foi pra você começar mesmo assim, a carreira? Eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade. Nossa. Em Pradópolis. Em Pradópolis, que é uma cidade que hoje tem aí quase seus 20 mil habitantes. Na época tinha 10, 12 mil habitantes. Então eu comecei a jogar na escolinha da cidade. Aos 13 anos de idade eu recebi o convite do Botafogo de Ribeirão Preto, né, que se desloca ali, são 30 quilômetros. E com 15 anos a coisa começou a ficar séria, porque a minha família não tinha uma condição financeira legal. Minha mãe, por exemplo, vendia telecena. Estou até fazendo propaganda pro patrão, né? Ah, tá certo, né? Mas vendia telecena na época para poder arrecadar um pouquinho de dinheiro para ir treinar. E ou você trabalha, e dos irmãos, nós somos em 5, né? São 3 irmãs e um irmão, e comigo 5. Todos trabalharam. E meu irmão até cobrava: ô pai, todos nós trabalhamos, só meu irmão que não trabalha. Você era mais novo? Eu sou caçula. E aí eu tinha que escolher. Então eu procurei me dedicar. Na escola não era assim frequente, né? Não era muito de estudar. Você não era bom aluno, não? Aí até uma situação engraçada que meu irmão um dia chegou no meu pai, né? Meu falecido pai, que faleceu 8 meses. E ele falou: ô pai, olha aí como que a vida é, né? O Cicinho nunca estudou, nunca gostou de estudar e se tornou jogador de futebol e ganha um dinheiro lascado. Eu estudei a vida toda e não ganho nada. Meu pai olhou e falou: mandei você estudar. E aí ele ficou meio bravo, mas galera, estudem, tá? É muito importante. Tem que estudar. Com certeza, mano. Mas tipo assim, você desde molequinho você já sabia que você ia ser jogador? Eu nunca tive um carrinho. Pra falar que eu não tive carrinho, na minha cidade, na época, a gente tinha muito carrinho de rolimã. Então, como a condição era bem baixa, então o carrinho era caro. Então, minha diversão era o quê? Futebol. Então, eu ganhava bola de plástico, bola de capotão, ganhava chuteira dos parentes, né? Na época era quichute, né? Então... Você amarrava o cadarço por debaixo da sola? Sim, e o quichute já vem com chulé, já, né? Verdade, eu nunca vi um quichute cheiro, sempre fedendo. Não, ele já vem com mano. chulé de fábrica. Já Eu nunca vem, vi um mano. trem daquele. Só que a gente não vivia sem, né? Quichute, conga. E por não ter carrinho, nunca gostei de videogame, nada disso. Era futebol. Então tinha que virar jogador. Mas você já jogava bem desde sempre? Você falou assim: putz, eu tenho futuro mesmo. Eu não sabia que eu tinha futuro, até porque para alguns eu me tornaria um jogador profissional, para outros não, porque eu era muito miudinho, né? Franzino. Eu tenho 1,71 m, mas eu era bem pequenininho. Pra você ter noção, eu assistia programa de televisão, quando eu vi o Nelson Ned, eu corria chorando que eu achava que eu ia ficar anão. Entendeu? Gente, eu tenho muitos amigos anãozinhos, né? Então não é nada de bullying, nada disso. Mas é porque eu era miudinho, então eu tinha medo. E quando eu cheguei no Botafogo de Ribeirão, por ter uma certa qualidade, o Botafogo começou a fazer um tratamento diferenciado comigo, me dando vitamina, algumas injeções. Então eu você era muito miudinho? Era. Só tinha bola do joelho. Caralho, mano. Só tinha magrelinho, sabe? Bola do joelho, assim. Cara, mas desde sempre como lateral ou você queria ser atacante? Não, atacante. Meu primeiro treino no Botafogo de Ribeirão Preto, eu fiz 13 gols. Que isso? Caralho. Eu era atacante. Então eu era muito rápido. E com 16 anos que eu fui pra lateral, porque 3 laterais... O lateral titular, que a gente ia disputar uma competição ali pelo Botafogo, quebrou o braço. Putz. O lateral reserva estava machucado e o terceiro era filhinho de papai. Muito dinheiro, não foi treinar. E aí, na época, um treinador, amigo meu, né, que é da minha cidade, Paulo Egídio, né, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, falou assim: você já jogou no ataque e no meio campo. Tenta na lateral para mim, que você tem o senso e a noção tanto de atacar quanto defender. E a competição começava em 15 dias. E não tinha jogador. Então eu joguei e fui eleito o melhor jogador da competição, que durou um mês. De lateral. E com 17 anos já fui profissionalizado. Caramba. Em qual time? No Botafogo de Ribeirão Preto. O jogador também fala como foi sua ida para o São Paulo e toda a sua trajetória no clube. E também
sobre como foi jogar o Mundial pelo time e toda a emoção de ganhar um campeonato tão importante. Em 2001, eu fui vendido para o Atlético Mineiro. Fiquei 3 anos no Atlético Mineiro. E eu tive um problema judicial com o Atlético Mineiro. Eu trabalhei lá, eu fiquei 7 meses sem receber salário e 14 meses de fundo de garantia. Putz. E aí fui instruído pelos meus advogados para entrarem na justiça, porque eu tinha uma proposta da Rússia. Mas aí quando eu peguei o passe, a doutora Gislaine tinha um bom relacionamento, a doutora Gislaine Nunes, né, advogado, tinha um bom relacionamento no São Paulo. E o meu sonho de criança era jogar no São Paulo, porque eu cresci ali na região de Ribeirão Preto, joguei no Botafogo as mesmas cores do São Paulo, o ídolo do São Paulo, Raí, então eu cresci querendo ser o Raí. E aí, só cresci, tá, gente? Depois passou. E aí, tive a oportunidade de jogar no São Paulo, e foi onde eu optei por jogar mesmo. Foi depois no São do Paulo. Atlético? Depois do E Atlético. chegou no timinho que tava fraco, né, do São Paulo. Puta merda, Nossa. mano. Eu lembro desse time. Eu lembro. Não, o Corinthians não ganhava do São Paulo. Mas, Nossa, tipo, a Rússia te chamou, depois veio o São Paulo. Como que foi pra você ir pro São Paulo? Quando eu entrei na justiça, eu fui para minha casa. Fui para minha casa e esperei aquele desenrolar, né, da justiça, que durou mais ou menos 1 mês e meio, porque a doutora Gislaine pegava muito firme quanto a isso, e foi numa época que ela tinha acabado de liberar o Juninho Pernambucano do Vasco. Então toda aquela polêmica, Gislaine Nunes. E aí eu lembro que eu sentei na minha casa e meus ex-empresários chegaram com 2 empresários russos, um falava inglês, e a casa dos meus pais não tinha nem muro, né? Porque eu não ganhava um dinheiro legal ainda no Atlético Mineiro. E aí eles abriram uma mala com 4 milhões de euros. 4 milhões de dólar. Em espécie? Eu não sei o que era aquilo lá, não sei se era falso, o que era. Eu sei que tinha muito dinheiro empilhado de dólar. Caralho. Agora eu não... Eu sei que tava ali com eles uma maleta preta. E aí meu pai olhou aquilo ali, a gente nem sabia, eles falaram, não, é um contrato que você vai assinar na Rússia, tal, não divulgou o time. E meus empresários pegaram, me levaram pro quarto lá da minha casa e falaram, reuni com meu pai e com a minha mãe e falaram, olha, a gente acredita no potencial do Cicinho. Ele pode chegar à seleção brasileira. Se ele for para a Rússia, vocês vão ficar ricos e nós também. Mas se ele não se adaptar lá porque é frio, vai voltar, ninguém conhece ele no Brasil. Então coloque na balança. E aí nós falamos que não, aí eles aumentaram para 4 milhões e meio. Pô, Só que nós falamos não ainda. Você foi firme, porque... Não foi eu, foram meus ex-empresários. Sério? Eu, por mim, eu pegava o dinheiro e abraçava e dormia com ele. Olha, Mas se você ficava, então, eu quero, aceita, porra. Você ficava assim? mas aí quando eles falaram, né, da realidade e da possibilidade de um acerto com o São Paulo, aí me veio a história do sonho, né? Falei, não, meu sonho é jogar no São Paulo, se eu for pra Rússia eu vou ficar rico, mas não vou realizar um sonho de jogar no time que é do coração. E aí E no São Paulo você também não ganha mal. Não, eu na época assinei um contrato com o São Paulo para ganhar 40 mil reais. Só que nessa época eu acertei com o São Paulo, mas só que eu tive proposta de 100 mil reais do Goiás, 120 mil reais do São Caetano, que na época era o São Caetano, e tive uma proposta, parece que de 60 mil do Santos. Caramba, mas eu optei pelo São Paulo pelo sonho. E graças a Deus aí a história. Verdade. Eu assisti, acordei cedo, eu lembro até hoje. Acordei cedo com a minha tia, que ela é muito São Paulina também. Pra assistir. E eu... Puta, foi contra o Al-Ahly, que foi a semifinal? Foi. O Al-Ittihad, acho que foi o Al-Ahly, né? Não lembro. O Al-Ittihad. É o Al-Ittihad? Eu acho que é isso mesmo. O Rogério Ceni faz gol, né? E eu lembro que ficava falando, não, e o São Paulo vai jogar a final contra o Liverpool, porque não perde a não sei quantos jogos. Mano, era bizarro. Os caras não tomavam gol, não perdia, só ganhava... tipo assim, como é que era pra vocês que chegava essa notícia no vestiário? Vocês falaram, mano, como é que tá? Vocês estavam confiante pra caramba ou não? Cara, confiança é óbvio que a gente tinha, né? Mas nós sabíamos que ganhar ali era era pura sorte. Por quê? Você chega no final de temporada pra jogar um Mundial. E você joga contra uma equipe europeia que tem os melhores jogadores, né? Que eles acabam contratando. Então, a nossa maior tensão foi no primeiro jogo. O primeiro jogo é ali, a gente não conhece o time, e é time que não tem tradição, que não tem nada. Então, entrar ali foi muito, muito complicado. Teve uma cena até engraçada, que rolou um nervosismo nosso na concentração. Por quê? Nós ganhamos do... não sei o que aí. E aí, depois no outro dia, nós fomos assistir o Liverpool.
Fomos assistir o jogo do Liverpool 4-0. Nossa. Na lapada só. Mas E aí fácil. vamos pra concentração. Volta todo mundo pra concentração, tudo murchinho. E aí sentamos na mesa lá do jantar. Aí todo mundo come, conversa. Aí a galera começou a ir pro quarto. Aí ficou Rogério Ceni na mesa. Amoroso, eu, Josué, Fabão e o Júnior. Aí, conversando lá, o Rogério Ceni falou assim, gente, deixa eu falar um negócio. Daqui 3 dias, né, depois de amanhã, vai ser muito complicado ganhar do Liverpool, por quê? Os caras tudo alto. Como que o Cicinho e o Júnior vai marcar o Peter Crouch? Como que o Mineiro vai marcar o Morientes? Então tudo baixinho, né? Nós precisamos armar alguma coisa para esses caras não cabecear. É complicado, nosso time é baixinho, no chão, os caras não vão achar nós não, mas no alto nós não vamos achar os caras, né? E aí, o que acha? Aí passou o garçomzinho japonês, né? O Rogério Ceni, my friend, please, one coffee. Queria um cafezinho. Queria um cafezinho, né? Aí o Amoroso, 2, o Josué, 3, o Fabão, 4. O que tava tenso se tornou assim uma coisa, porque todo mundo olhou pro Fabão e... Não, 4. Aí falou assim, não, acabou. E aí já falou assim, trai, 4. Então, e aí era essas resenhas, e a gente levava muito na brincadeira, mas confesso pra vocês, nós entramos na final do Mundial já tendo não. Porque a imprensa não acreditava em nós e a gente sabia que era praticamente impossível ali. Mas o futebol prega dessas. Por quê? Não teve VAR e foi uma arbitragem assim... Perfeita. Milimétrica. Foi perfeito. Entendeu? Foi 3 gols deles anulados. Caralho, que estranho. Anulados, tipo assim, certinho. Milimetricamente. Certo. Não, e a última defesa do Rogério Ceni lá foi algo... A da falta? Entendeu? Um espetáculo. E você vê Ed Carlos ganhando de cabeça dos caras, o Mineiro, Josué ganhando de cabeça do... Gol do Mineiro, mano. Não, o Aloysio dando passe, Mineiro fazendo gol, o poste mijando no cachorro mesmo. Então, tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Mas esse era o discurso. Eu tava vendo assim. Era o discurso. Final, São Paulo e Liverpool. O Liverpool, o time que não perde. Era isso. Então eu já fui assistir, tipo assim. Então eu assisti o Mundial do São Paulo. E eu fiquei feliz que o São Paulo ganhou. De coração mesmo. Não torci contra. Não. Eu falei, não, da hora, mano. Os caras chegou lá, ganhou dos europeus. Mas é foda. E a concentração nossa foi diferente, né? Os caras saíram pras compras, os caras... E tudo isso noticiava pra gente, né? Sério? Principalmente a nossa assessoria passava... Tipo assim, os caras tratam... Hoje não. Hoje já tratam também, as equipes europeias já tratam o Mundial de outra maneira. Mas... Você acha que não tratavam... Não, vamos ganhar de qualquer jeito. Eles Entendeu? desmereceram o São Paulo. Né? Porque depois de 92, 93, que o São Paulo passou o carro em cima do Milan e do Barcelona, aí eles já começaram. Mas aí depois reassumiram de novo e ficou nisso. Mas nós ali foi um jogo assim onde... E a pressão por jogar pelo São Paulo, né? Por ser bicampeão mundial. Nossa. Então, por exemplo, se ligar... a Luizinha hoje falar, e se não tivesse ganho, como que seria hoje? Cara, não sei. Não sei, eu acho que provavelmente, se não tivesse sido campeão, eu estaria dando entrevista aqui hoje chorando, porque porque é um sentimento assim, único. Quando acabou o jogo, o Rogério Ceni, eu corri nele, né, e abracei, eu fui o primeiro a abraçar ele dentro do campo e falei, nós somos o melhor time do mundo. Ele falou no meu ouvido, ele falou assim, agora você vai ver o que é o torcedor de São Paulo no Brasil. Aí... Depois disso, da hora que você chegar aqui, um mar de torcedor. Então é bom demais. Quem você marcou nesse jogo? O que eu tentei marcar foi um atacante pelo lado esquerdo lá, que eu sonho com ele até hoje. Pensa num cara rápido. Era Kel, alguma coisa assim, um cabeludinho. Porque ele era muito rápido, cara. E ele entrou por quê? Você quer o Quit? Não lembro. Não era o Quit, não. Deixa eu pesquisar o time do Liverpool. Eu esqueci o nome... Desse ponta esquerda, porque ele era ponta esquerda mesmo, e eu lembro que o treinador espanhol sabia das características tanto minha e do Júnior, e pediu, o cara, você pode ver, o tempo todo ele em cima de mim. E aí o que acontece? O europeu é muito mais obediente que o brasileiro, né? O brasileiro é mais peladeiro, então quando o nosso time tava com a bola, eu já me avançava para poder receber uma bola.
acreditando nos passes dos meus companheiros. E às vezes errava, já tomava e eu tinha que correr atrás dele. Pelo amor de Deus. Em um momento do podcast, surge o assunto sobre as torcidas. E Cicinho fala as maiores loucuras que ele vivenciou com torcidas na Libertadores. Não, e é uma experiência, assim, surreal você jogar uma Libertadores. Eu joguei contra o Once Caldas a semifinal em 2004, no hotel lá na Colômbia. O garçom veio entregar uma bandeja com bife pra gente, com uma luva, aquelas luvas de pedreiro, marrom, toda suja, com o dedão dentro da carne, assim. Entendeu? Então são coisas assim que você enfrenta dentro do hotel, às vezes... O jogo já começa antes. Caralho, Não, mano. começa antes, com fogos. Já te entendeu? acordaram no hotel? Com fogos, essas coisas? Não, já acorda. O torcedor vai na porta do hotel soltar rojão de madrugada, isso muito. Né? Tem até histórias, né? Isso eu nunca passei, mas tem histórias que tem clubes que os atletas passam mal, né? Com questão de diarreia, tudo isso, porque coloca alguma coisa na comida, na bebida, a água do hotel não tá legal. Então, Libertadores tem de tudo, cara. Caralho. Libertadores tem de tudo. Hoje em dia os clubes já devem ir, tipo, mano, com a nossa comida. Nossa, Não, zaga- hoje leva cozinheiro, leva tudo. O staff, digamos assim, né? Essa parte de cozinheiro, o departamento, os roupeiros, eles já viajam antes, a hora que você chega lá já tá tudo pronto. Pô. Já tá tudo pronto, Pra tudo você montado. pôr a camisa e jogar. O atleta, a vida do atleta é assim... tem os treinamentos, tudo, mas não dá pra reclamar, não. É muito bom. Você trabalhar no que você ama, você é bem tratado por aquilo ali, é muito gostoso, cara. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras, né? Aliás, Palmeiras e São Paulo. E o Cicinho, em 2005, fez gol nos 2 jogos. Exato. Nossa, e do Parque Antártico? Você lembra? Ô, filho. Nossa, mano, eu gosto de futebol, tipo assim... E eu não sou eu sou corintiano pra caramba. Se o Corinthians não tá jogando, eu assisto o jogo que tem. Sei lá, tá jogando ABC e Gama. Da hora, põe aí. Puta, você assiste também? Gosto, mano, eu gosto de assistir. Então você é um futebolista, meu. Foi de esquerda que você fez aquele gol, né? Foi de esquerda. Nossa. Foi cagada? Foi. Foi cagado. Na verdade, treino. Tá. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no CT do São Paulo, o Neto foi fazer uma... O Neto esteve aqui com vocês. Ah, o Neto foi aquela matéria que ele foi fazer com o Rogério? Ele foi fazer com o Fábio Simplício. Ah, tá. Ele foi fazer uma matéria com o Fábio Simplício. E aí, conversa vai, conversa vem ali no departamento médico. Ele falou assim, ó, cara, eu tenho notado uma coisa muito interessante em você. Você tem uma facilidade muito grande de vir com a bola dominada pelo meio. Ele falou assim, por que você não coloca 2 coletes, né, nos ângulos, e você sozinho leva a bola e chuta de esquerda? E aí, como depois dos treinamentos o Rogério Ceni fazia isso, batia suas 100 faltas, eu fazia meus cruzamentos, eu dava uma mesclada nessas jogadas. Então, ali, contra o Palmeiras, óbvio, foi cagada. Mas o que acontece? Eu treinava. Então, quando você treina, você tem confiança para fazer. E aí, eu falei, vou chutar esse Se negócio você não aqui. treinasse, você nem arriscaria. Não arrisca. É por isso que a gente vê muitos gols de fora da área na Europa, porque se treina muito. No Brasil, não. No Brasil é essa questão de toque na frente do goleiro, um trem que dá medo demais aí. Eu já não gosto muito disso. Você treinava muito, chutar longe, de longe, os caras... Assim, de esquerda, eu fazia aí 20, 30 chutes depois do treinamento e fazia mais 40, 50, 100 cruzamentos. Cicinho foi transferido do São Paulo para o Real Madrid na era dos Galácticos, onde o time tinha grande parte dos melhores jogadores do mundo, como Ronaldo e Zidane. E mesmo com esse timaço, ele explica por que não ganharam uma Champions League. Assim, mas aí, você ficou 2 anos no São Paulo, depois dessa passagem muito foda que eu lembro, você foi pro Real. Eu fui pro Real Madrid, foi vendido pro Real Como Madrid. que foi, cara, pra essa parada? Se você pensou em ficar mais, como que foi assim? Porque na hora que explodiu, que você foi pro Real, todo mundo falou, caralho, você sim foi pro Real. Ah, ele pegou a mano. 11 no Real. Mano. Peguei 11. Foi um marketing, foi uma parada muito grande, mano. Foi, eu cheguei 5 meses depois do Robinho, né? Cheguei 5 meses depois do Robinho, mas eu fui contratado pelo Real Madrid depois da Copa das Confederações e após ser campeão da Libertadores. O passe tava caro. Após ser campeão da Libertadores. E quando o Luxemburgo, que na época estava no Real Madrid, pediu a minha contratação por intermédio do Roberto Carlos, eu tinha que optar. E aí o Rogério Ceni me chamou para conversar e falou assim,
fica pro Mundial. Pede pra colocar no seu contrato você permanecer pro Mundial. Porque você não sabe o que é jogar um Mundial pelo São Paulo. Ele falou, e eu tenho o sonho de ganhar. E aí eu conversei com meus empresários conversou com o Juvenal Juvencio, com o Marcelo Portugal Gouveia, e ligou lá pro Florentino Pérez e falou assim, olha, ok, mas vocês liberam o atleta para se apresentar somente em janeiro? Aí o Real Madrid aceitou. Porque tinha todo aquele glamour Era com o que Robinho. época era? Era em... Foi junho de 2005. Junho, julho de 2005. E aí eu fui, né, fiquei, joguei o Mundial e depois apresentei no Real Madrid. Aí já cheguei lá para fazer o famoso rondo, né, que eles falam lá, que é o bobinho. Aí eu olhava de um lado o Zidane, do outro o Beckham. Aí a perna começou a tremer, aí você fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? Passava isso pela sua cabeça? Não, passa. Passa porque, cara, olha o time do PSG aí que tá fazendo. É um time espetacular, mas galáctico só vai ter um. E eu fiz parte dos galácticos. Pior que é verdade. Porra, aquele time era do Não, caralho. eu lembro que eu era molequinho, eu depositei todas as fichas nesse time. Eu falei assim, isso aí vai ganhar tudo. Pô, como meu que era filho. esse time? Ataque, Robinho, Zidane... Robinho, Ronaldo, tinha Figo. Nossa, o Figo. O Figo saiu mano. antes. Era, Ah, tá, mas o Figo saiu... Quando eu cheguei, ele saiu. Tá. Mas tinha, o Guti ainda tinha? Tava? Não, era o Guti, Raul, Beckham, Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos, Sérgio Ramos, Cacilhas, Tinha Michel Salgado? tinha Michel Salgado. Ah, mano, se liga. E esse, E aí mas, tinha Canavarro já não tava mais? Não, o Cannavaro chegou depois, no segundo tá, ano. Tá. mas esse time levou algum título? Nós ganhamos, nesse ano, eu cheguei em dezembro, né, o finalzinho de dezembro, e aí o campeonato acabou em maio. E aí nós ficamos em segundo lugar na liga. Aí no ano seguinte, com o Capello, nós somos campeões espanhóis. Aí já não estava o Zidane, e não estava Ronaldo e nem o Roberto Carlos. Puta. Aí tava o Raul, tava eu, o Robinho, o Beckham, aí Cassano, Cannavaro, Emerson, Júlio Batista, Nossa, o Júlio. né, Michel Salgado, Sérgio Ramos, aí tava esse cara. Mas você ficou 2 anos lá, como que foi o time? A galera te recebeu bem? Foi da hora pra caralho? A minha recepção não foi tão legal assim por parte de alguns jogadores. O Roberto Carlos, ele é padrinho de batizado do filho do Michel Salgado. Então, quando eu fui contratado pelo Real Madrid, ele ficou zoando, né? Vai chegar um lateral aí que é da seleção brasileira, tal, e isso mexeu um pouquinho com o ego do Michel Salgado. Tipo, ele pensou, vixe, o cara que vai me desbancar. O cara tava 11 anos ali, né, como titular. E aí, quando eu cheguei, eu acho que por causa dessa zoação do Roberto Carlos, o vestiário era mais ou menos como essa sala assim, né? É igualzinho, devia ser, viu? Não, mas assim, o tamanho em proporções assim, lógico que tinha piscina, tinha vários, mas o vestiário em si é isso daqui, cheio de armário de um lado e do outro. Então os jogadores ficavam um de frente pro outro e o corredor no meio, né? Um corredor mais ou menos dessa largura assim. E o Michel Salgado, ele chegava, entrava na porta e ia cumprimentando jogador por jogador. A hora que chegava a minha vez, por exemplo, eu tava sentado aqui, aí ele cumprimentava o Beckham que tava do meu lado, aí a hora que ia cumprimentar ele virava aqui pra conversar com o outro e meio que me pulando. Tipo, não viu o Cicinho. Caralho. Então, as primeiras vezes eu esticava a mão, aí ele pulava, eu coçava o nariz. Mas aí depois ele foi me conhecendo e mudou, né? Com Mudou? um mês e meio, já mudou. Nossa, mas isso deve ser mó ruim, mó mano. perna do cara. Cara, mas você tá num... Você fica se sentindo meio caralho. Não, aí você chega lá, o país pentacampeão, que acontece? Os caras falam, pô, tá tirando a nossa vaga, mas até então não tinha jogado ainda, era treinamento só. Mas existe uma certa vaidade. O vestiário em Madrid era de pura vaidade, assim, né? O Ronaldo, quando jogava, fazia gol, o Raul ia lá na imprensa e falava, não, o Ronaldo tá gordo. Ele metia essa? Falar, não, o Ronaldo precisa... Então tinha muito isso, cara, era complicado. Disputinha E de o ego Beckham? ali, né? Cheiroso? Demais. O Beckham, como que era o Beckham com você? Era da Lindo. hora? Ele era, né? Não, cara, é presença. Presença. Mas você também é bonitão, pô. Não, ele é mais. Não dá pra comparar, não. Mano, o Beckham, puta que pariu, né, Não, o mano? cara é gente boa, um cara assim, do bem, totalmente de grupo, um cara em termos de profissionalismo é exemplar.
E a gente acha, né, que a imagem que se tem é que o Beckham só chutava. Não. Você tinha que ver aquele cara no treino, no jogo, a disposição tática, o espírito de liderança, assim, um cara que ajudou bastante. Principalmente ajudava eu, o Robin, que éramos os mais jovens, sempre procurava conversar assim, passar algumas experiências, e isso era gostoso. E a gente gostava de ouvir histórias dele também. O Beckham era visto só como bater e como modelo também. Na verdade, a esposa dele fez ele, né, nessa questão de usou o marketing para transformar. Vai falar, o Beckham até então era um jogador comum. Depois que virou o Beckham Popstar, ele evoluiu demais. Porra, é um cara, só ver a história dele na seleção da Inglaterra, né? Por que você acha que não deu tão certo, assim, os Galácticos de, tipo, ganhar uma Champions League? De, tipo, porque eu jurava que ia ganhar com o pé nas costas. Ganhou, né? Não era taxado como os Galácticos, mas ganhou, né? Na época que o Zidane fez aquele golaço de esquerda que o Roberto Carlos cruzou. Já era os Galácticos, mas não tinha o nome de Galácticos ainda. Mas melhorou muito quando vocês chegaram também. Eu acho que ficou um time melhor. Não, ficou um time mais nome, assim. Com mais nome. Porém, essa questão, a vaidade falou muito alto, a inexperiência, né? O Luxemburgo chegou lá e quis implantar um sistema brasileiro e foi, né, derrubado pelo Raul. Isso se falam abertamente lá, porque... Nossa, o Raul devia ser difícil, então. O Raul tava 70 anos no Real, né? Era Raul Madrid, né? Aí o Luxemburgo chegou, a galera falou que ele queria concentrar 2 dias antes. Não era uma cultura. Isso daí quem pode falar melhor é até o Luxemburgo, porque quando eu cheguei, ele tinha acabado de ser mandado embora. No entanto, que eu comecei a morar no apartamento que ele tinha alugado, e aí ele falou, tem um apartamento aí, mora aí, e o aluguel que eu já paguei, né, você só reembolsa pra mim. Então, foi um treinador que eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Gostaria muito, porque tenho certeza que eu aprenderia demais. Pô, você não trabalhou com ele? O Luxemburgo ficou o quê? 1 ano no Real? Não, ficou 6 meses, eu acho. Caiu rápido. Puta, foi muito rápido. E ele chegou badalado, viu? E ele chegou causando. Chegou. Causando. Não, top. Mano, sabia que o Raul era difícil de comportamento, tipo, de convivência assim, não, mano? Aquele jogador antigo que comanda no bagulho, né? Porque eu acho que ele ficou anos lá no Real, né? Ele ficou quantos anos? Ele se aposentou lá não, né? Não, ele não se aposentou, não. Eu acho que ele foi pro Schalke depois, Isso, né? E depois foi pra Arábia, pra esses lados aí. Hoje eu acho que é treinador da base lá. Faz parte da base, diretoria. Mas, por exemplo, o Rogério Ceni, todo mundo sempre fala dele como, tipo, líder. Tipo, passava uma confiança. Vocês voltavam a bola, às vezes vocês voltavam uma bola que seria na fogueira pro Rogério Ceni, ele limpava. É a questão da liderança, né? O Raul, ele sempre foi o líder lá no Real Madrid. O interessante é que o Raul, ele tinha, né, essas posturas aí que a galera fala, né, que eu tive a oportunidade de viver, só que em questão de liderança ele era muito líder, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Entendeu? Era o cara que mais treinava, mesmo no banco de reserva, que mais treinava, que mais se empenhava, que mais se doava, mas ele tinha esse problema extracampo, né? Vaidoso. Vaidoso. No Brasil também teve jogadores assim, então é uma coisa, digamos assim, que no futebol é comum. Entendi. A galera fala que o Rogério Ceni era bem chato, assim, de pegar no pé. Ele era mesmo? Não, a questão é essa. A questão é, o Rogério Ceni, ele é perfeccionista. Por quê? É um cara vitorioso. Então, um cara vitorioso, ele quer do lado dele quem quer vencer. Entendeu? Porque o cara cresceu, ele conhece o clube. Ele sabe que se o São Paulo for campeão, beleza, todo mundo vai aplaudir. Mas se o São Paulo perder, vão pegar no pé dele. Porque ele é o líder. Então, por isso que ele era o que mais treinava também, é o que mais se empenhava, o que menos dava entrevista. Rogério Ceni raramente dava entrevista. E o que o povo, principalmente por parte da imprensa, não gostava é o quê? O Rogério Ceni não era um cara totalmente leigo no assunto. Ele era um cara entendido. Você perguntava de política para ele, ele te respondia. Você perguntava de nutrição para ele, ele entendia por quê. Ele estudava, é um cara que se interessava. Então ele sabia o que o jogador podia comer, a maneira do jogador se comportar, como cobrar do jogador. Então o cara era exemplo.
Então você tem que seguir o exemplo. Aí o repórter perguntava para ele, fazia uma pergunta, ele não respondia o que o repórter queria ouvir, ele respondia o que ele queria Falar. Por quê? Entendedor. Os caras, era uma época que tinha muito estagiário. Então os estagiários eram infiltrados ali só pra Cutucar. cutucar. E aí, Rogério, o time perdeu, você acha que o fulano de tal tem que ir embora? Nossa. Putz. Entendeu? Então era o... Hoje já não se tem mais isso, mas era uma época assim que era muito, muito A complicado. galera lembro buscava matéria causando. Não, eu né? lembro que, tipo assim, Polêmica. acabava o jogo, os repórteres podiam entrar dentro de campo. Às vezes Tipo assim, acabou de apitar, o cara já tá aqui, ó. Fala. Não tem mais isso? Não, hoje não pode entrar dentro, tipo assim. Tem que esperar o jogador Não, sair. hoje acaba o jogo, tem ali, né, os que são eleitos os melhores da partida, né, dá entrevista e depois tem a coletiva de imprensa. Na época não, na época você saía, tinha uns microfones com a cabeça desse tamanho assim, toda babada, fedendo, os caras Batendo na metiam no seu sua nariz cara. ainda. Entendeu? Você gostava É. da coletiva? Você gostava de sentar lá, falar, responder as perguntas? Na minha época não tinha coletiva, tinha mais essa questão, acabou o jogo, já iam ali, né, no campo. Você É. nervosão, todo É, cansado. quando perdia, né? Então, aí saía algumas besteiras, né? Cabeça Você fala, quente. de cabeça quente. Então, tinha muito isso. A coletiva era mais depois dos treinamentos, né? Que antecedia as partidas. Não, e ele pegou uma época também de seleção brasileira que só jogava. Era fraco os meninos, né? Que jogava lá. Ah, os caras eram bons, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano. Jogou com a galera. Roberto Carlos, Cafu. Sim, jogou com a galera. Ele também diz como foi sua saída do Real Madrid para a Roma e o porquê ele saiu. Roma, fiquei 5 anos, né? Fui contratado para Roma. Na verdade, eu tinha mais 3 anos com o Real Madrid. E aí, um amigo meu, né? Que nós começamos a jogar futebol junto também, que você deve conhecer, o goleiro Doni, né? Que foi goleiro do Corinthians. Ele estava na Roma. E aí, o treinador Luciano Spalletti perguntou se eu não queria ir para lá. E aí, ele fez uma chamada por Skype na época. E o Totti falando comigo. E o Doni traduzindo. Aí falando assim, vem pra cá, tal, nós contamos contigo. E aí ofereceu um contrato de 5 anos, né? Eu tinha só mais 3 no Real Madrid, falou, vamos assinar de 5 anos contigo e ganhar mais. Falei, beijo. Aí foi. Ah, foi isso. Mas Ô, você não tava Itália. muito contente lá no Real? Você já tava querendo sair fora? Não tava porque quando saiu o Beckham, saiu todos os caras, os brasileiros principalmente, né? Ficou o Robinho, ficou eu e o Júlio Batista. Aí chegou um treinador holandês, Schuster. E aí ele pegou e falou, eu era o lateral titular, aí ele falou que ia colocar o Sérgio Ramos na lateral direita, o reserva ia ser o Michel Salgado e eu ia ser o terceiro reserva. Nossa, E aí me deu total carta branca para negociar. E aí quando apareceu a questão da Roma, que quer sair do Real Madrid, eu falei, o treinador, calma, espera. Mas era jovem, queria jogar. E Ia receber mais. Ia pra Roma. que Ia também, pra Roma também. Exato. Tava com um time foda também na Roma. Não, aí cheguei, era De Rossi, Totti, Panucci, então era um time, Juan, Doni. Puta, o Era Doni um foi time. foda. Então, galera, foi esse o resumo da vez. Quem quiser assistir o podcast completo, o link vai estar na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal, curte e compartilhe com seus amigos. Valeu!